Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 1. Você que trouxe a palavra do Senhor. Quando você encontra, busca, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar nesta casa de oração. Louvar a Deus pela vida do pastor Vando, que tem sempre nos honrado. Na oportunidade de estar nesse altar, que nunca é fácil falar das maravilhas do Senhor, ter essa incumbência de ser canal de bênção para você. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me dá e por esta casa, pelas portas abertas que o Senhor tem sempre nos proporcionado. Então, pastor Vando, obrigado. Deus abençoe grandemente a sua vida e esta casa. Amém? Romanos capítulo 1, do versículo 16 e o 17. Mês de agosto. Eu creio que você já foi ministrado alguns dias em relação àquilo que é uma das bases, queridos, principal da nossa fé. Das bases principais, onde nós abrimos a nossa boca e reconhecemos Jesus como o Salvador da nossa vida. Quando isso nós fazemos, existe algo maravilhoso, duas palavrinhas que mexem conosco, e tem que mexer para que nós saímos vitoriosos. Fé, né? Aquilo que talvez você pense que não tem, mas em nome de Jesus, eu creio que todo aquele que abre a sua boca e confessa a Jesus, ele tem fé. Porque se você não tivesse fé, irmãos, aqui você não estaria. Verdade. Você estaria na sua casa agora assistindo a novela. Mas a fé que um dia te tomou, através do Espírito Santo de Deus, te trouxe aqui nessa noite, para que o céu seja aberto ao teu favor. Eu profetizo isso desde já nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Romanos capítulo 1, o versículo 16 e o versículo 17. Diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em uma outra versão diz que todo aquele que tem fé. Primeiro dos judeus, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia. Pode sentar, queridos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus amados, como eu disse aqui dizendo, a fé é uma das bases principais, é a base essencial para o cristão, para o crente, para aquele que tem o Espírito Santo como seu guia, como seu Senhor, como aquele que conduz ele nessa sua caminhada. Quando nós falamos, irmãos, de fé, nós não podemos esquecer de Hebreus. Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 11, que vai falar sobre a base da fé. E vai trazer exemplos de grandes homens que venceram a sua caminhada, que venceram o seu dia a dia, as dificuldades que todo ser humano tem, que venceu através dessa palavra chamada fé.
fé. E não tem como, irmãos, nós falarmos de fé sem examinarmos algumas passagens da Bíblia Sagrada que traz sobre essa palavra, sobre a base principal, que é Hebreus 11, que vai falar o que é a fé, o que a fé produz em nós, o que a fé traz para mim e para você. Uma vez que você entregou, mais uma vez eu digo, que você que entregou a sua vida a Jesus, que entregou a sua vida ao autor e consumador da tua fé, daquele que diz nas suas escrituras que independente do tamanho dela, se você colocar em prática, se você exercer ela, você será mais do que vitorioso. Glória a Deus. E eu quero, irmão, já iniciar dizendo o seguinte: se você verdadeiramente colocar a fé, independente do tamanho dela, em prática na tua vida, os céus serão abertos, e tudo aquilo que você já tem colocado diante do Senhor, 2026, Ele entregará em tuas mãos. Aleluia. E creia que aquilo que foi lido no início do culto será muito, muito mais daquilo que você imagina, daquilo que você busca, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai, e o Pai que tem sempre no seu coração o desejo de abençoar o filho. Qual o pai que não tem o desejo de abençoar o filho? Qual o pai que não olha para o filho que é obediente e diz para ele: pede que eu te concedo? Qual o pai, irmãos, que vê o filho colocando em prática a sua poderosa palavra, para que ele ore e diz: você não é digno, mas quando isso acontece, ele diz: faça céus e terra, a minha palavra será fiel em tua vida. Louvado seja Deus. Quando nós falamos, irmãos, em fé, porque a fé, Hebreus 11 vai dizer que é a certeza daquilo que nós esperamos, é a certeza daquilo que nós buscamos. A fé, irmãos, colocada em prática, é a certeza daquilo que você tem buscado a cada dia, a cada instante, a cada momento da tua vida, independente da situação, independente de como está o processo da tua caminhada. Se você estiver firmado na rocha que é Cristo, a tua pequenina fé fará com que verdadeiramente o Senhor olhe dos altos céus, ouça o teu clamor e diz: filho, hoje é o teu dia. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando nós falamos, irmãos, de fé, nós precisamos entender uma passagem maravilhosa que chama muito a nossa atenção, de um homem chamado Pedro. A Bíblia, irmãos, vai dizer que em um certo momento, Pedro, junto com os seus irmãos, os 12 que estavam com Jesus, depois da multiplicação dos pães, a Bíblia diz que Jesus chega para os 12 e diz: olha, entrem numa embarcação e vão para o outro lado do rio. E assim eles fizeram por ser obedientes ao Senhor. A Bíblia, irmãos, vai dizer que Jesus não vai com eles. Jesus diz: olha, vão à frente, que eu vou depois me encontrar com vocês. E a Bíblia diz uma das coisas mais importantes, irmãos. E se você perceber, se você não leu, perceba, todas as vezes que Jesus realiza um milagre, algo, ele vai para o monte orar. Ele vai para um lugar reservado, agradecer, falar com Deus. E Jesus, nessa opinião, não foi diferente. Jesus vai orar, os discípulos entram na embarcação para ir para o outro lado, porque lá também tinha alguém que estava clamando, como você talvez esteja clamando nesta noite. Aleluia. E se você estiver clamando, não pare, não cesse, porque o Senhor está ouvindo
O Senhor está encaminhando a tua bênção. Não pare. Aleluia. Lá do outro lado do rio estava um homem endemoniado, clamando por socorro. Preste em tirar a sua vida. Jesus primeiro vai orar. Diz para os seus discípulos: vão, que eu vou encontrar com vocês no meio do rio, no meio do mar. O mar se agita para impedir a bênção do homem. Como que está a tua vida? Como que está o mar da tua vida? Será se você nessa noite entrou aqui dizendo: Senhor, a tempestade está muito grande, Senhor, a tempestade está tentando tirar a minha vida, mas se o Senhor decretou, vai, porque eu vou me encontrar com você lá, não pare, porque a bênção virá. Aleluia! É lógico, irmãos, quando a turbulência vem, quando o problema vem, a gente se preocupa, como não foi diferente na vida daqueles homens, a ponto dele dizer: agora vamos perecer, agora vamos morrer. Mas de repente, eles avistam um homem andando por cima das águas. O desespero era tão grande que eles olharam para Jesus e disseram: um fantasma. Mas Jesus acalma, como ele sempre faz para aquele que é filho, para aquele que é filha. Calme-se, sou eu. A Bíblia diz que João ora e diz ao Senhor: Pedro. Pedro, irmãos, usando da fé que estava no coração dele, disse: se for realmente o Senhor, que eu possa ir até ti. Aleluia. Jesus diz: vem, Pedro. Jesus está dizendo para alguém aqui nesta noite: se você tiver realmente fé e colocar em prática, ele diz para você: vem, que eu te abençoo, vem que eu te protejo, vem que eu te guio, vem que eu tomo os teus passos e eu te ajudarei. A fé de Pedro, irmãos, naquele momento, o pastor, é tão grande que ele sai da embarcação, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para a consequência, não olha para nada, olha para o seu alvo, que era Jesus naquele momento. Andou por cima das águas. Mas o ser humano, irmãos, às vezes ele deixa com que as situações, as circunstâncias da vida sobressaiam sobre ele. Com Pedro não foi diferente. Quando ele percebe onde ele está, ele fica temeroso e começa a afundar. Mas quando ele começa a afundar, ele faz algo que eu e você temos que fazer constantemente: clamar ao Senhor. Pedir socorro ao Senhor, que não está com seus ouvidos tampados. Seus ouvidos estão atentos, abertos, para ouvir o meu e para ouvir o teu clamor. Então não cesse de clamar, não cesse de adorar, não pare, meus queridos. Entenda que quando você clama, Deus ouve e age. Pedro clama por Jesus, e quando há um clamor, há uma ação de Jesus. Quando Pedro clama, Jesus estende a mão e o toma. Aleluia. E o levanta e o protege. Eu declaro isso nesta noite. Glória a Deus. De forma que você entrou aqui, clame a Ele, que as mãos dele vão te ajudar. Glória a Deus. 2026, irmãos, Ele vai fazer com que a sua fé verdadeiramente seja colocada em prática, seja a base da tua vida em 2026. A fé que move tudo e qualquer coisa ao teu favor. Aleluia. Pedro é socorrido pelo Senhor por causa do clamor. Mas olha, irmão, sabe o que é interessante? Lá na frente, depois que ele está sozinho agora, depois que Jesus parte, a Bíblia diz que está ele agora junto com João. Atos capítulo 3. Está Pedro agora junto com João,
Santo de Deus. Agora Pedro com João vai para o templo, vai prestar culto ao Senhor. E na entrada do templo lá está um homem pedindo esmolas. A Bíblia diz que aquele homem olha para os dois e diz: me dá algo para mim, me dá esmola. Isso me chama muita atenção, a fé que realmente tomou a vida de Pedro. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro agora fixa seus olhos para aquele homem e diz: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, glória a esse eu Deus. te dou. Que fé é essa, meu irmão? Que fé é essa que move o homem a dizer para o outro, aquele que está enfermo: aquilo que eu tenho, aquilo que arde no meu coração, isso eu distribuo contigo, levanta e anda. Aleluia. É lógico, irmãos, que na época de hoje é raro. Ainda tem, mas é muito raro. Infelizmente, ainda na época de hoje, irmãos, muitas das igrejas, se você chegar lá, hoje tem prata e ouro. Muitas igrejas são assim. Tem igrejas que você vai, se você chega lá, tem prata e tem ouro, só não tem levanta e anda, porque perderam a fé em servir Jesus. O interesse faz com que o ser humano perca a fé. O interesse, meu irmão, faz com que o ser humano perca aquilo que é mais precioso para a sua vida. Aquilo que faz o Espírito Santo se mover em favor daquele que busca, daquele que clama. Que a fé é ter a certeza daquilo que eu vou conquistar, porque aquele que está comigo me protege, aquele que está comigo é maior do que aquele que luta para tentar impedir a minha bênção. Infelizmente, muitos perderam a fé. Infelizmente, muitos deixaram a ganância dominar a sua vida. Mas nesta noite, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, me trouxe aqui para dizer: hoje eu renovo a tua fé. Aleluia! Hoje eu renovo a tua fé. E a tua fé vai fazer com que você verdadeiramente viva 2026, recebendo e tendo o sobrenatural de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus. O que dizer, irmãos, em Mateus capítulo 8? Mateus, irmãos, capítulo 8 vai dizer que um homem de posses, um homem poderoso, vai chegar para Jesus e dizer: Senhor, vai na minha casa, a minha filha está morrendo. E o interessante, irmãos, para resumir essa passagem, Jesus disse: eu vou lá, mas ele disse para o Senhor: eu só preciso de uma palavra aqui. Irmão, só uma palavra do Senhor move céus e terra, teu favor. Aleluia. Mas para isso, irmão, você precisa colocar esta fé em prática em tua vida. Para isso você precisa realmente entender que o Jesus ele é soberano sobre a tua vida. Que Ele é o Senhor, que Ele foi aquele que te criou, que te formou, que Ele é aquele que você, realmente Ele trouxe você agora da sua casa até aqui nessa noite, para garantir que você realmente é filho, realmente é filha. E se você reconhecer a soberania, o poderio dEle, Ele vai dizer só uma única palavra, e o céu será aberto ao teu favor. Meu Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 10.
Hebreus capítulo 10, irmãos, é algo que mexe conosco. Quando se trata de fé. Porque verdadeiramente a fé é ela que vai fazer com que você verdadeiramente seja salvo. Porque aquilo que o Espírito Santo colocou no coração do pastor, seja grandioso por causa da fé. A salvação que o Senhor tem para nós é justamente isso. Hebreus 10, 38. Romanos capítulo 1, nós lemos que é o justo que viverá pela fé. Paulo novamente, eu acredito que é Paulo que escreve aos Hebreus, ele verdadeiramente, ele continua dizendo, no 37, para entendermos melhor, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Paulo está dizendo aqui em relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo o seguinte, queridos, Jesus está voltando. Jesus está às portas. E ele dá aqui algo direto. Quando ele diz, aquele que vem virá. Ele está dizendo o seguinte, tenha certeza, a convicção, que ele vai vir te buscar. Que ele está pronto para buscar aquele que está lavado e remido no sangue dele. 38 ele diz, mas o meu justo viverá pela fé. Que hoje, meu irmão, que hoje, pastor Wanda, não é fácil. Hoje o mundo, irmãos, ele está tentando nos tirar da presença. Hoje o mundo está dizendo para mim e para você que você não é justo. Que você um dia não foi justificado pelo Senhor. Mas se você é verdadeiramente aquele que medita nessa palavra, se você verdadeiramente é aquele que entende ela, que aceita ela como regra de fé e prática para a tua vida, você vai entender, eu sou justificado pelo Senhor. Ei, irmão, coloque isso na tua mente. Por mais que o mundo ou alguém esteja tentando colocar na tua mente, ei, para com isso, não tem jeito mais a tua vida, declare isso nessa noite, eu fui justificado pelo Senhor, Ele me salvou, a fé que Ele colocou em meu coração é suficiente para entender, eu sou dele e Ele é meu. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Declare isso em alto tom e voz. Eu sou dele, porque ele me justificou. Aleluia. O justo viverá pela fé. Aí ele termina o versículo dizendo, se eu retroceder, eu não me agrado dele. Por isso que você entenda isso nessa noite. Quando o inimigo se levantar, e ele tem se levantado, e ele vai se levantar,
Diga para ele isso: sou justificado pelo Senhor. Sou justificado pelo Senhor. A fé que ele colocou em meu coração, por mais pequena que seja, por mais minúscula que seja, ele traz o exemplo do grão de mostarda. E o exemplo do grão de mostarda é maravilhoso, irmãos, porque realmente é a menor grão que existe. Mas uma vez plantada, como você foi plantado na rocha que é Cristo, quando ele floresce, quando ele cresce, é a maior árvore e pode perder para um lado, pode perder para o outro, mas ela não cai, ela não quebra, porque ela está firmada, ela está justificada pelo Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Sabe o que é importante, irmãos, quando nós falamos de fé? Não podemos deixar Abraão de lado. Abraão, por ser o pai da fé. Abraão, irmãos, por ser um homem que estava muito bem onde ele estava. Que estava muito bem, muito fixado, embora no meio da idolatria, mas ele vivia bem. E de repente, irmãos, ouve uma voz, onde diz para ele: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Irmãos, não conseguimos medir a fé deste homem, porque ouviu uma voz que ele nunca tinha ouvido, em dizer para ele: sai do teu aconchego, sai da bênção que você está, porque ele vivia muito bem. Pega a tua família, vai para um lugar, sai peregrino na terra, vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E se você for, lá você será uma bênção. Deus diz que aquele homem não pensa duas vezes. Pega a sua esposa, seus bens, pega os seus criados, fez algumas coisas que não deveria ter feito, pegou o sobrinho, mas fez, porque era como um filho para ele. Teve alguns problemas, mas foi bênção onde ele colocou a planta dos seus pés. Sabe o que eu entendo, meu querido? Sensível à voz do Espírito Santo. Sensível à voz do Espírito Santo. Como está o teu ouvido? Que voz você tem ouvido? Como que está, irmãos, o teu coração? Será se realmente está, como foi louvado aqui nessa noite, um quebrantado coração, move o coração de Deus? E se o teu coração estiver sensível a isso, tudo aquilo que você pedir, Ele te concede. Uma vez que seja obediente ao Senhor. Aleluia. Onde aquele homem foi, bênção foi junto com ele. Mas eu quero encerrar, irmãos, com Moisés. Deus um dia chegou para aquele homem e disse: até então você é fugitivo. Agora eu tenho uma missão para você, Moisés. Volta de onde você saiu. Volta para o Egito. Porque lá eu vou te usar para tirar o meu povo da escravidão. Moisés, irmãos, traz algumas desculpas que muitas vezes eu e você faz. Moisés disse que não era capaz. Mas se você examinar a história de Moisés, Moisés era um dos homens mais cultos que existia.
Moisés era um dos homens mais estudados que existia. E de repente ele chega para Deus e diz: Senhor, eu não sei falar. Aí, acredito que Deus diz para ele assim: você está dizendo isso, mas você vai, porque eu vou colocar alguém do teu lado. Aleluia. Talvez, irmão, você está dizendo para Deus: Deus, eu não sou capaz. Mas o Senhor te diz para você nessa noite: você é capaz sim. Mas se você continuar assistindo, eu vou colocar alguém para te ajudar. Então somente esteja sensível à voz de Deus. E lá vai Moisés, irmãos, agora junto com o seu irmão Arão. 10 pragas caem sobre o Egito. E lá está todos eles. A água se transforma em sangue. Todos eles passando sede. O povo de Deus não. Aleluia. Por causa da obediência de um homem. E entenda, por causa da tua obediência, os teus serão abençoados. Por causa da fé que você tem colocado no Senhor. Aquele que você clamar, aquele que você buscar, aquele que você determinar, Deus vai ser e fazer você canal de bênção para aqueles que você busca, para aqueles que você pede, para aqueles que você determina. E é interessante, irmãos, que quando termina a 10ª praga, que é a morte do primogênito, Deus diz para Moisés: Moisés, levanta o povo, porque agora vocês vão sair. Aleluia. Deus faz maravilhas, irmãos, no meio do povo. A fé de Moisés era muito grande, a fé do povo era muito grande, porque eles viram os milagres de Deus, saíram todos alegres, felizes, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Mas no meio do caminho, a fé caiu e murmuraram. Lembra aquele que retroceder, eu não me agrado dele? O povo começou a murmurar. O povo começou a dizer: Moisés, você nos tirou do Egito. Lá a gente comia pepino, lá a gente comia cebola. E aqui não temos nada. Moisés chega para Deus. E eu encerro com o que Deus falou para Moisés. E você tome posse disso nessa noite. Moisés chega para Deus e diz: Deus, e agora? Porque de repente, por causa da murmuração, ele bate de frente com o mar. Por ter pedido a fé. E eu tenho apenas certeza, irmãos, que com a resposta de Deus para Moisés, quando Deus chega para Moisés e diz: Moisés, por que é que você clama? Por que é que você me busca agora? Não te lembra do que eu fiz para você e o povo? Por que que vocês pararam, Moisés? Continue marchando. Aleluia. Se eles tivessem, irmão, exercido a fé verdadeiramente, com o mar em frente, se eles tivessem marchado, o mar se abria para eles. Não precisava Moisés ir lá falar com Deus. Se ele tivesse colocado verdadeiramente a fé em prática e seguido em frente, na pisada deles o mar se abria. Aleluia. Então nessa noite o Senhor pergunta para você: por que é que você parou? Marche, irmãos, marche, meu irmão, marche, minha irmã, vá em frente, que o Senhor, Ele é contigo. O Senhor tem cada a você. No dia 2025, livramentos, e não vai ser diferente em 2026. Ele vai renovar a tua fé, Ele vai fazer com que a tua fé cresça cada vez mais, a ponto de o mar sair, abrir ao teu favor. Aleluia. Aleluia. Não tem
mar que fique diante de mim e diante de você. Não tem problema, meu irmão, que fique diante de um servo e de uma serva. Não tem problema, irmãos, que fique de pé diante daquele que busca, diante daquele que clama, diante daquele que entregou a sua vida ao Senhor, diante daquele que falou: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Criador, a Ti te dou glórias. Aleluia. Mais uma vez eu digo para você, Jesus está voltando. Mesmo assim, enquanto você estiver aqui, independente da fé, a pequenina fé que você tem, entenda isso. A minha fé é muito fraca, a minha fé é muito pequena. É ela que vai fazer você sobressair sobre toda e qualquer situação. Porque ela é que faz fazer com que realmente o título dessa campanha seja colocado em prática na tua vida. A minha fé garantiu a coisa que é mais importante neste mundo, que é a salvação. E por causa da salvação, Ele acrescenta aquilo que você tem pedido em vida. Isso é a promessa do Senhor para mim e para você. Nós poderíamos, irmãos, usar tantos e tantos exemplos da Bíblia Sagrada. Nós poderíamos usar o exemplo daquela mulher. Aquela mulher que chegou para Jesus e disse: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Quando Jesus olha para aquela mulher e diz: nunca vi tanta fé. Para outro, Jesus diz para aquela mulher no fluxo de sangue: a tua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus. Olha interessante, né, pastor? Aquela mulher foi curada, 12 anos de enfermidade. Se fosse nós chegaremos para aquela mulher e diz assim: a tua fé te curou. Se fosse nós faríamos para aquela mulher e dizíamos para ela: a tua fé curou. Mas não, Jesus diz para aquela mulher: a tua fé te salvou. Aleluia. Porque a fé é a base da salvação. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus.